A Ucrânia não está mais tentando igualar a Rússia, soldado por soldado. Em vez disso, o país está construindo algo que parece ficção científica, um exército de robôs. Estamos falando de veículos terrestres não tripulados rastejando por trincheiras, entregando suprimentos sob fogo, evacuando soldados feridos e até mesmo dirigindo diretamente para posições russas carregadas de explosivos. Tudo isso enquanto mantém os soldados ucranianos o mais longe possível da zona de perigo. E o mais impressionante é que grande parte dessa tecnologia está sendo desenvolvida em oficinas de garagem, armazéns da era soviética e instalações improvisadas a poucos quilômetros das zonas de combate ativas. Então vamos entender como a Ucrânia passou de praticamente não ter capacidade em robótica para se tornar pioneira no futuro da guerra terrestre em menos de 3 anos. E por que todas as grandes potências militares do mundo agora estão correndo para entender o que isso significa para o futuro da guerra. Quando a guerra começou, as capacidades não tripuladas da Ucrânia se limitavam a cerca de 20 drones turcos Bayraktar e algumas unidades voluntárias pilotando quadricópteros de consumo. Não havia robôs terrestres, nem sistemas autônomos, nada. Avançando para dezembro de 2024, as forças ucranianas realizaram o primeiro ataque totalmente robótico documentado do mundo contra posições russas. Nenhum soldado humano participou do ataque em si, apenas drones no céu e veículos não tripulados em terra, trabalhando juntos para eliminar as posições inimigas. Em julho de 2025, a 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia foi ainda mais longe. Eles realizaram uma operação inteira, usando apenas drones e robôs terrestres, que forçou as tropas russas a se renderem. 0 baixas ucranianas. Isso é um vislumbre de como as guerras podem ser travadas no futuro, mas essas operações de destaque não contam toda a história de como a Ucrânia chegou até aqui. Para entender isso, você precisa visitar lugares como a Oficina, administrada por Oleksandr, um comandante de pelotão do batalhão Antares, que opera a partir de um antigo armazém soviético em Donetsk Oblast. A história de Oleksandr é a história da revolução dos robôs terrestres da Ucrânia em microcosmo. Ele construiu toda a sua unidade por meio de conexões pessoais, arrecadações de fundos, rifas e doações de redes civis. O pelotão dele mantém apenas alguns robôs para si, o restante vai para outras brigadas que precisam mais. O trabalho nunca para. Quando os fabricantes entregam novos veículos terrestres não tripulados para unidades como a do Oleksandr, eles chegam com uma falha fatal. Os sistemas de comunicação analógicos padrão são destruídos facilmente pela interferência russa, como se fossem papel, então a equipe do Oleksandr os desmonta completamente. Solda novas estruturas, refaz toda a fiação e instala terminais Starlink, redes LTE ou conexões digitais criptografadas antes de estarem prontos para o combate. Converter um único VANT terrestre, ou veículo terrestre não tripulado, custa entre $750 e $1.000, e isso sem contar o hardware e a assinatura do Starlink. Além disso, há a manutenção constante. Essas máquinas sofrem danos brutais no campo e precisam de manutenção após cada missão. Mas é o seguinte, vale a pena porque, uma vez atualizados, esses robôs podem fazer coisas que salvam vidas ucranianas todos os dias. Vamos falar sobre o cronograma, porque a evolução dos sistemas não tripulados ucranianos aconteceu em uma velocidade vertiginosa. No início de 2022, a capacidade de robótica da Ucrânia era praticamente 0. Em meados de 2022, unidades voluntárias estavam convertendo drones de consumo da DJI em bombardeiros improvisados, lentos, vulneráveis, mas eficazes o suficiente para destruir tanques que custam milhões de dólares. Depois veio a revolução dos drones FPV em 2023. A Ucrânia produziu cerca de 600 mil drones de visão em primeira pessoa naquele ano, descendentes de drones de corrida que podiam voar entre árvores e atingir alvos com precisão cirúrgica. Em 2024, esse número saltou para 15 milhões de drones FPV. Em 2025, a Ucrânia está a caminho de produzir sozinha 45 milhões de drones FPV. Isso é mais de 12 mil por dia. Mas enquanto os drones aéreos chamavam a atenção, algo mais silencioso estava acontecendo em terra. Experimentos em pequena escala com veículos terrestres não tripulados estavam acontecendo em várias brigadas. Algumas unidades estavam testando plataformas com rodas, outras experimentavam designs com esteiras. Todos estavam aprendendo o que funcionava e o que não funcionava através de tentativa e erro. Nos campos de batalha ativos, no final de 2023, robôs terrestres começaram a aparecer em imagens de combate.
Pequenas máquinas entregando suprimentos para posições avançadas, outras um pouco maiores evacuando soldados feridos das trincheiras sob fogo inimigo. Dezembro de 2024 marcou o ponto de virada com aquele primeiro ataque totalmente realizado por robôs. Depois, a Ucrânia anunciou planos para implantar pelo menos 15 mil robôs terrestres até o final de 2025. Esses não eram sistemas protótipos, mas robôs de combate totalmente operacionais, integrados às operações em nível de brigada. E em 2025, os soldados ucranianos estavam constantemente encontrando novos usos para esses sistemas, mais rápido do que qualquer um poderia catalogar. O relatório Medusa de março de 2025 mostrou soldados da 5ª Brigada de Assalto com robôs de combate que pareciam pequenos quadriciclos, capazes de manobrar entre destroços e atacar posições russas com orientação de drones aéreos. O avanço de agosto de 2025 aconteceu quando a 28ª Brigada Mecanizada da Ucrânia revelou o que eles afirmam ser o primeiro vante de defesa aérea da guerra. Um robô terrestre equipado com um sistema Igla Manpad para derrubar aeronaves, mantendo as equipes protegidas. De repente, eles deixaram de ser apenas plataformas logísticas e começaram a se tornar armas. Agora vamos analisar exatamente o que esses robôs terrestres podem fazer, porque a variedade de aplicações é realmente impressionante, de acordo com Alexandr Yabchanka, chefe de sistemas robóticos do batalhão da 20 Wolves da Ucrânia. Existem pelo menos 8 usos principais, e ele disse ao Business Insider que um deles é o mais promissor. Para as forças da Ucrânia que usam os robôs como bombas, a lógica é simples. Os robôs terrestres podem carregar muito mais explosivos do que drones aéreos. Os maiores drones aéreos suportam no máximo cerca de 10 kg de carga útil, mas os menores robôs terrestres com os quais Yabchanka trabalha podem carregar mais de 22 kg com modelos maiores carregando significativamente mais. E eles podem chegar muito mais perto antes de detonar. Vídeos do campo de batalha mostram esses robôs dirigindo diretamente para as trincheiras russas, para abrigos e até mesmo para posições em porões, antes de explodirem. Yabchanka descreveu uma missão em que sua unidade enviou um robô carregando 30 kg de explosivos para um porão russo. Ele detonou dentro da própria estrutura, matando a infantaria russa. Esse é o tipo de precisão que os humanos simplesmente não conseguem alcançar com segurança, e que drones aéreos só conseguem com muitas tentativas e perdas. Mas missões kamikaze são apenas uma aplicação. Vamos falar de logística, porque é aqui que os robôs terrestres estão causando o maior impacto no dia a dia. A zona de morte em expansão da Ucrânia avançou mais de 16 quilômetros além da linha de frente, impulsionada pela proliferação de drones em ambos os lados. De acordo com estimativas da Army Technology, os drones agora são responsáveis por até 80% das baixas russas no campo de batalha. Mas o contrário também é verdadeiro, já que a maioria, se não todas, das lesões ucranianas estão relacionadas a drones, de acordo com o coronel Konstantin Humeniuk, cirurgião-chefe das forças médicas da Ucrânia. A tarefa mais perigosa não é mais enfrentar o inimigo, e sim simplesmente transportar suprimentos para dentro e fora das posições da linha de frente. A Ucrânia perdeu tantas caminhonetes durante missões logísticas que as unidades enfrentam sérias faltas de veículos. É aí que entram os robôs terrestres. Essas máquinas podem entregar comida, munição e suprimentos médicos às trincheiras avançadas sem expor os soldados. Eles operam principalmente à noite, quando são mais difíceis de serem detectados e destruídos pelos drones FPV russos. E a velocidade importa menos do que você imagina, já que até mesmo 16 km por hora é considerado rápido. Quando o campo de batalha está repleto de drones mortais em terreno acidentado, eles têm mais chances de capotar ou cair em altas velocidades, então vão devagar e com cautela. Alguns robôs são equipados com mastros de retransmissão de comunicação ou módulos de guerra eletrônica. Outros possuem torres controladas remotamente ou morteiros para apoio de fogo. Mas a diferença crucial é esta: cada missão de robô terrestre significa que um soldado ucraniano a menos precisa dirigir um caminhão pela zona de morte. Depois, há a evacuação médica, que representa tanto a aplicação mais salvadora de vidas quanto a mais tecnicamente desafiadora. Robôs terrestres com esteiras podem evacuar soldados feridos das trincheiras sem arriscar as equipes de 8 pessoas normalmente necessárias para esse tipo de operação. O robô se aproxima da posição, o soldado ferido é colocado nele e ele os leva de volta para um local seguro. O problema é que, se o robô perder comunicação enquanto transporta um ferido, ele deixa um soldado vulnerável exposto, visível para os drones russos.
De acordo com Yabchenko, sua unidade só usa robôs para a evacuação de feridos como último recurso. Por exatamente esse motivo, o risco de perda de comunicação é alto demais para tornar isso uma prática padrão. Mesmo assim, os soldados continuam impulsionando a tecnologia porque, quando ela funciona, salva vidas em situações em que o resgate humano significaria várias baixas adicionais. Robôs terrestres também estão sendo usados para colocar minas, o que Yabchenko descreve como algo bastante perigoso para os soldados. Quando drones russos estão constantemente sobrevoando, os robôs podem carregar mais minas do que os soldados e implantá-las sem expor os operadores humanos ao fogo inimigo. Por outro lado, os robôs terrestres também podem desminar áreas, ao contrário dos drones aéreos. Eles podem avançar à frente das tropas para verificar se as rotas estão livres. Se eles atingirem uma mina, a máquina é danificada em vez de matar um soldado. É um cálculo brutal, mas a lógica é clara. Melhor um robô danificado do que um ucraniano morto. A coleta dos corpos dos soldados caídos representa outra aplicação sombria, mas necessária. Resgatar feridos normalmente exige 8 soldados e coloca todos eles em risco pelas mesmas coisas que causaram a primeira baixa. Os robôs oferecem uma alternativa, embora não seja perfeita. As máquinas podem perder a conexão ou acionar minas elas mesmas, o que significa que os soldados ainda precisam intervir com frequência. A coleta de informações completa os usos principais. As câmeras dos robôs terrestres podem fornecer reconhecimento, embora não tão eficazmente quanto os drones aéreos. Até mesmo obstáculos simples, como grama alta, podem limitar sua eficácia. A perspectiva próxima ao solo simplesmente não oferece a mesma consciência do campo de batalha que os olhos no céu. Mas se você combinar robôs terrestres com drones aéreos fornecendo cobertura, de repente você tem um sistema coordenado e não tripulado que pode operar de forma semi-independente dos soldados humanos. Agora, vamos falar sobre os soldados que realmente constroem e operam esses sistemas, porque as histórias deles revelam o quão popular essa revolução realmente é. Visite as posições da 5ª Brigada de Assalto perto de Donetsk, e você encontrará soldados como Agrônomo e Moped, ambos usando codinomes para a segurança de suas famílias. Trabalhando em oficinas improvisadas para modificar robôs terrestres, eles mostraram ao jornalista Oleksiy Prodeivoda do Current Time imagens de uma batalha recente. Um drone terrestre da unidade deles manobrou entre veículos blindados destruídos antes de atacar posições russas. O inimigo não conseguia entender o que estava acontecendo ou de onde vinha o fogo. O drone tem aproximadamente o tamanho de um quadriciclo, e você só consegue ouvi-lo quando está a menos de 30 metros ou cerca de 100 pés, explicou o agrônomo. Nós avançávamos silenciosamente para a zona cinzenta e abríamos fogo contra as posições deles. Moped passou por ali. As últimas melhorias deles: novas estruturas, câmeras realocadas para melhor visibilidade, imagem térmica para operações noturnas, suportes de torre para metralhadoras ou canhões de pequeno calibre. Essas não são especificações de fábrica, são modificações de campo de batalha feitas por soldados que entendem exatamente do que precisam. Eles também estão trabalhando em versões com esteiras que se movem de forma mais suave do que os modelos com rodas, tornando-os melhores para evacuar soldados feridos. As esteiras lidam melhor com terrenos acidentados e oferecem uma plataforma mais estável. Eles desmontam e montam esses robôs repetidamente, testando cada versão em condições de campo. É uma melhoria contínua, impulsionada pelo feedback do combate, acontecendo em tempo real, a poucos quilômetros dos combates ativos. Compare isso com o processo tradicional de aquisição ocidental, onde pode levar anos para passar de um protótipo para algo utilizável ou sendo testado em ambientes controlados. E em toda a Ucrânia há dezenas de oficinas semelhantes. Cada unidade tem equipes modificando, melhorando e experimentando com robôs terrestres. No total, estima-se que a Ucrânia tenha bem mais de 500 empresas produzindo drones de vários tamanhos e funções, desde operações caseiras até fábricas inteiras com cadeias de suprimentos. Tudo isso é impulsionado pelo Serviço de Compartilhamento de Inteligência e Consciência da Ucrânia, Delta, que coordena onde os drones são necessários e como levá-los até lá. Mas, embora a engenhosidade ucraniana seja impressionante, ela não está operando no vácuo. A Rússia também está aprendendo, e a corrida armamentista tecnológica está se acelerando. Após anos sendo atacada por drones ucranianos, Moscou finalmente começou a desenvolver sua própria frota de robôs terrestres. A mídia estatal russa exibiu um Vant terrestre armado com 4 lançadores termobáricos assistidos por foguete em agosto de 2024. Entraram tarde no jogo, mas estão recuperando o tempo perdido rapidamente. E isso porque a Rússia tem uma vantagem inerente quando se trata de aquisição militar.
receitas de petróleo e gás. Atualmente, a Rússia usa cerca de 8% do seu PIB em seu setor militar, enquanto a Ucrânia usa cerca de 35%. A economia da Rússia é mais forte apesar das sanções, e ainda existe o sentimento de que Putin pode jogar dinheiro no problema até que ele comece a desaparecer. Além disso, a Rússia tem a China observando e potencialmente disposta a compartilhar tecnologia e capacidade de manufatura, o que nos leva a um dos maiores desafios. Os robôs terrestres ucranianos enfrentam guerra eletrônica e interrupção de comunicação. A tecnologia de interferência russa evoluiu dramaticamente ao longo da guerra. No início do conflito, a guerra eletrônica era primitiva e localizada. Agora, é sofisticada e disseminada. Os sistemas de interferência podem ligar e desligar em intervalos de 15 minutos, forçando os operadores a esperar por janelas de oportunidade. As condições no terreno ditam suas próprias regras, e temos que converter todos os drones para controle digital, explicou Alexander. É por isso que a equipe dele remove os sistemas analógicos e instala conexões digitais criptografadas ou terminais Starlink. Mas nem mesmo essas soluções são infalíveis. Drones controlados por fibra óptica representam a solução criativa da Ucrânia para o problema de interferência. Essas plataformas arrastam cabos de fibra óptica tão finos quanto um fio de cabelo atrás delas, com até 20 km de comprimento, proporcionando conexões totalmente à prova de interferências. É uma solução do século XX para um problema do século XXI. Cabos físicos que não podem ser interrompidos eletronicamente. O lado negativo é que os próprios cabos são vulneráveis a serem cortados ou enroscados. E os soldados começaram a encontrar ninhos de pássaros feitos de cabos de fibra óptica descartados de drones abatidos, o que é ao mesmo tempo hilário e um pouco triste. A perda de conectividade continua sendo o pior pesadelo, segundo Jabchanka. Quando um robô perde a comunicação, ele se torna apenas um monte caro de sucata de metal. E ainda pior, esse pedaço de sucata pode ser apreendido pela Rússia e ser desmontado para engenharia reversa ou violado. Assim, os militares podem saber como agir contra ele. Como plano de contingência, há resultados promissores no desenvolvimento de sistemas de IA para permitir que os robôs operem de forma autônoma quando a comunicação é perdida. Mas é uma corrida constante de desenvolvimento. A tecnologia existe, mas torná-la confiável o suficiente para condições de combate é uma história completamente diferente. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O sucesso da Ucrânia com robôs terrestres não está apenas mudando esta guerra, está mudando a forma como as forças armadas ao redor do mundo pensam sobre a própria guerra. O governo da Ucrânia estabeleceu as Forças Nacionais de Sistemas Não Tripulados em fevereiro de 2024 com o coronel Vadim Sukharevski nomeado como comandante em junho, agora substituído pelo major Robert Brovdi. Este é um ramo totalmente novo das Forças Armadas, no mesmo nível do Exército, Marinha ou Força Aérea. Pense nisso por um segundo. Um país criou um ramo militar separado para sistemas não tripulados em menos de 2 anos. A Rússia fez o mesmo em dezembro de 2024, anunciando seu próprio ramo de sistemas não tripulados. Para integrar tecnologias autônomas e robóticas em todos os ramos militares, a OTAN estabeleceu o Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação, ou JTEC, na Polônia, especificamente para estudar as inovações ucranianas. A aliança, que passou décadas aperfeiçoando sistemas de armas caros e sofisticados, agora está tentando aprender com um país que constrói destruidores de tanques em oficinas de garagem. Os Estados Unidos lançaram a iniciativa Replicator, com o orçamento de 2 anos fiscais do Pentágono, incluindo $1 bilhão para expandir a produção de drones de ataque, enquanto cortam o financiamento para programas tradicionais de helicópteros. Os ICMEZEWA estão literalmente replicando a abordagem da Ucrânia de produzir grandes quantidades de sistemas autônomos de baixo custo. O general aposentado do Exército, Mark Milley, ex-presidente do Estado-Maior Conjunto, previu isso. Dentro de 10 a 15 anos, até 1/3 das Forças Armadas dos EPOS poderá ser composto por sistemas robóticos. Essa avaliação foi quase certamente baseada em observações das tecnologias utilizadas na Ucrânia. A China reorganizou toda a sua força de apoio estratégico, criando 3 ramos separados focados no tipo de operações integradas de drones e guerra eletrônica que a Ucrânia aperfeiçoou. Então, é seguro dizer que o Ocidente, mas também a China, está observando esta guerra com muito cuidado, e todos estão se adaptando em uma velocidade vertiginosa para não ficarem para trás. O outro. E essa é a parte realmente assustadora para os militares ocidentais. A Ucrânia não escolheu esse caminho porque era interessante ou experimental.
A Ucrânia escolheu porque não tinha outra opção. Quando você está lutando contra um adversário maior, com mais mão de obra e mais recursos, você inova ou você perde. Agora, todas as grandes potências militares estão tentando descobrir como incorporar essas mesmas inovações em forças que foram construídas com pressupostos completamente diferentes. O modelo econômico por si só já é revolucionário. O processo tradicional de aquisição militar parte do princípio de que você deve construir o melhor sistema possível, independentemente do custo, porque a qualidade importa mais do que a quantidade. Um único caça F-35 custa cerca de 80 milhões de dólares, um sistema de mísseis Patriot custa centenas de milhões. Os drones FPV ucranianos custam de 400 a 500 dólares cada, ou até alguns milhares, com melhorias opcionais, e podem destruir tanques que valem milhões. Robôs terrestres custam alguns milhares de dólares e podem cumprir missões que, de outra forma, exigiriam dezenas de soldados e veículos caros. As proporções de custos são tão favoráveis que a economia militar tradicional simplesmente não se aplica mais. Quando o defensor precisa gastar milhões para impedir ataques que custam apenas milhares de dólares, o atacante pode vencer simplesmente por desgaste econômico. Robôs terrestres invertem essa equação. Um Vant terrestre reutilizável que custa 10 mil dólares e pode completar dezenas de missões representa uma proposta de valor completamente diferente de um míssil de uso único ou de um veículo operado por humanos que coloca vidas em risco. Mas vamos voltar ao nível humano por um momento, porque isso não são apenas números e sistemas. São tecnologias que estão mantendo soldados ucranianos vivos. Um soldado da 3ª Brigada de Assalto, conhecido pelo codinome Costas ou El Greco para proteger a segurança de sua família, explicou a realidade aos jornalistas. Por enquanto, a principal tarefa deles é logística e evacuações médicas, para depois expandir para assalto ou apoio de fogo. Precisamos reduzir os custos e simplificar as operações. Essa é a próxima fronteira. Tornar esses sistemas baratos o suficiente e simples o suficiente para que possam ser implantados em grande escala em operações de combate direto. Mas ainda há outro problema. Ian Chanka, dos Lobos da Vinci, descreveu a inevitável adoção das inovações ucranianas pela Rússia. A questão não é se, mas quando a Rússia fará o mesmo. Então, a pergunta é, quem vai fazer isso mais rápido? Precisamos ampliar todas essas coisas mais rápido do que os russos. Ele pediu que a indústria europeia trabalhe em estreita colaboração com as tropas e fabricantes ucranianos para inovar rapidamente. Porque isso não se trata apenas de vencer as batalhas de hoje, mas de manter a vantagem tecnológica. É isso que permite à Ucrânia sobreviver contra um adversário maior. E talvez essa seja a lição mais importante da revolução dos robôs terrestres da Ucrânia. Quando você está lutando pela sobrevivência do seu país, inovar não é opcional. Você encontra maneiras de fazer mais com menos, transforma a tecnologia de consumo em sistemas militares, constrói armas em oficinas de garagem. Porque esperar pela aquisição tradicional significa perder. A meta da Ucrânia de implantar 15 mil robôs terrestres até o final de 2025 pode parecer um sonho distante, mas na verdade é conservadora. Comparado ao que eles realizaram com drones aéreos, eles passaram de praticamente zero produção de drones para 45 milhões de drones FPV por ano em 3 anos, aplicando essa mesma curva de crescimento aos robôs terrestres. Poderíamos estar vendo dezenas de milhares de veículos terrestres não tripulados operando nas linhas de frente ucranianas nos próximos anos. A Ucrânia, obviamente, vê esses veículos terrestres não tripulados como uma pedra angular de um futuro exército robótico. Um exército que poderia ajudar a compensar a escassez de mão de obra do país e manter mais soldados fora de perigo. Isso faz parte de uma estratégia maior para criar um escudo tecnológico que reforça as defesas da Ucrânia e garante que Kiev possa continuar lutando pelo tempo que for necessário. Esse trabalho acontece em oficinas como a do Oleksandr, em instalações administradas por organizações como a Dignitas Ucrânia. No campo, com soldados como Agronorm e Moped, não se trata de vencer batalhas, mas de mudar fundamentalmente a natureza da própria guerra, e se o resto do mundo está pronto para isso ou não. Essa mudança está acontecendo agora mesmo, em tempo real, nos campos de batalha da Ucrânia. A Rússia tinha a vantagem numérica no início desta guerra, mas a Ucrânia encontrou algo mais valioso: a engenhosidade para construir um novo tipo de exército que pode multiplicar suas capacidades enquanto mantém seus soldados vivos. Obrigado por assistir. Agora, se você quiser conferir o alcance da revolução dos drones aéreos e navais da Ucrânia, assista a este vídeo.
E se você quiser se manter atualizado sobre como a guerra na Ucrânia continua a remodelar a estratégia e a tecnologia militar global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.